A obesidade é o uso antifisiológico do corpo? Precisa falar? Precisa responder isso? Yes, indeed. O que mais? Fala aí para mim, aquelas 50. Of course. D'accord. O que pode comentar sobre o emagrecimento doentio, proveniente de grande decepção amorosa? Como evitar que as perdas de cunho emocional reflitam de forma tão direta no soma, causando substancial perda de peso? Existe uma saída para isso imediata. É a pessoa pensar nos outros, fazer assistência. Lembrar que ela não é dona das pessoas. Se o outro deu uma rasteira nela, deixa para lá. Vamos pensar que tem muita gente na humanidade. Começa a ajudar os outros, que na mesma hora a pessoa fica atraente, vai arranjar outra, esquece aquilo. Uma outra coisa séria. Não existe ninguém aqui que tenha a mesma dupla, ou que teve o mesmo duplista, ou que vem tendo o mesmo duplista, ou a mesma duplista há 100 vidas. Não existe isso. Aqui dentro, tem muita gente que já foi parceiro do outro. Pensem nisso que as coisas vão ficar mais claras, não é isso? Então, acaba o cotoveloma, o melindre, a suscetibilidade, o verdadeiro, às vezes, rancor que a pessoa tem. É por isso que o homem mata a mulher, esse todo. Aí o Datena todo dia está trazendo o caso do homem que matou a mulher, que fez isso, fez aquilo, tudo por causa disso. Então tem esse jornalista aí, vocês querem coisa pior do que esse jornalista? Quer dizer, o cara pirou. No entanto, era um cara mais ou menos inteligente, trabalhava num dos maiores jornais do Brasil, Estado de São Paulo. Durma com um barulho desse. Eu posso usar aqui aquelas expressões do Datena, mas como? Né? É uma vergonha pensar numa coisa dessa. Como é que o ser humano regride a fase animal do lobo, da hiena? É uma coisa impressionante a gente pensar nisso. Agora, o lobo e a hiena têm sua razão. Eles passam fome, têm que comer. Agora, o cara não chega lá e mata. E outra coisa, ele deu um tiro pelas costas e depois chegou, deu um tiro na cabeça de uma mulher e foi embora. Outra coisa, tinha gente observando tudo. Ficou na rua 11 anos, ficou na boa vida. Isso é a justiça do Brasil. São essas coisas que eu atingia muita gente que vinha do exterior, e eles falavam para mim, Valdo, eu não estou entendendo. Gente que lia o jornal, não estou entendendo isso aqui, como é que eu preciso uma coisa dessa? Eu falei assim, pois é, precisamos melhorar as coisas. Na fatologia, penúltima linha, anorexia nervosa, o sintoma para o diagnóstico de desequilíbrio orgânico. Poderia dar exemplo, por favor? Anorexia nervosa. É preciso dar exemplo disso. É só você ver uma pessoa que não come nada e que está atrás, ela se esconde atrás do taco do jogo quando está jogando bilhar. De tão magra que é. O pijama, como eu digo, tem uma lista só. Não tem jeito de fazer uma lista vertical. Ela não tem mais que uma, porque não cabe. Então vocês vejam, é a mulher palito. É a palito lá do Popeye. O Popeye, Oliva Palito. Então é essa que é o que nós estamos falando aqui, a anorexia nervosa é justamente isso. Agora, ó, uma coisa séria. Uma pessoa, se ela fica com um processo neurológico pensando demais, aquilo altera determinados sistemas do organismo dela. Um dos primeiros que afeta é o fígado, dá uma hepatopatia nela. Essa hepatopatia pode afetar o processo cerebral, então fica uma coisa com a outra. Aquilo vai piorando. Uma pessoa dessa, então, com o tempo, ela fica fraca fisicamente e começa a ficar fraca mentalmente. Isso vai afetar a memória, a pessoa vai ficar irritadiça, tem uma série de condições sobre isso. Uma outra coisa séria que a gente tem que examinar nisso. Uma pessoa, por exemplo, ela às vezes ela é macroesplâncnica, ou seja, ela tem os órgãos, as vísceras dela grande. Essa pessoa nunca vai ser magra totalmente. Ela pode emagrecer ou ter um nível, por exemplo, sem adiposidade maior, mas ela sempre vai ser mais, assim, volumosa. Isso é inevitável. Por quê? A ossatura dela é maior, tudo isso é maior. Isso é bom examinar para não confundir com o processo de magreza ou anorexia nervosa ou obesidade. Tem que ir com calma. Tem gente que não tem jeito de ficar magro nunca.
Por quê? Tudo é grande. Principalmente se a pessoa é pícnica, que ela é mais baixa e rombuda, tipo tanque ou barrica. Está entendendo? Então, isso aí não tem jeito. Então, nós temos que examinar como são as vísceras e os órgãos da pessoa, do sistema dela, para a gente avaliar o que é mesmo real em matéria de anorexia e bulimia. Senão nós não chegamos a uma conclusão correta disso. Agora, não sei se eu expliquei bem aí. Anorexia nervosa, por exemplo, aquelas donas top model que começam a ficar mais magra, porque os caras que são figurinistas, eles gostam de colocar a mulher bem magrela, para servir de cabide apenas. E também com isso eles acabam com a concorrência dos homens. Agora, o que se passa? Que eles acabam com tudo quanto é boa azuda. Não pode ver. Para ficar tudo cabide. Você joga um saco de aninhagem, cai bem. Entende? Que é o cabide. Então, isso aí também a gente tem que examinar e saber como é que é. Agora, por exemplo, aquelas donas que começam só a beber uma coisinha, um tomatezinho, um suquinho e não sei o que é, daí a pouco elas vão ficar de tal maneira e morrem mais cedo. Tem um monte desse povo que morreu mais cedo. Você sabe que eu estudei cosmetria no Japão, em Hollywood, em vários lugares por aí afora, na Europa. Eu vi as coisas de perto. Então, o que se passa? Eu conheci gente que chegou a morrer cedo, devido a isso. Devido a outra coisa. A mulher era lindíssima. Ficou aquele esqueleto ambulante que parecia que tinha saído de Auschwitz. Sabe como é que é? Pele em cima dos ossos, dava pena o negócio. E outra coisa, chega num ponto que às vezes é irreversível. Os sistemas de órgão não são mais recuperados.